Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados prevê pena mais rígida para quem dirige alcoolizado e mata no trânsito. Esse é o assunto de hoje do quadro Seus Direitos. Este vídeo amador mostra a situação de um motorista pra lá de bêbado. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, só no ano passado, 328 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam o Brasil. Este ano, já foram 218. A embriaguez está na terceira colocação como a principal causa dessas mortes. A gente observa que o acidente envolvendo casos de alcoolemia, eles têm um índice de gravidade muito alto. O que seria esse índice de gravidade? Seria a relação entre mortes por acidentes. Hoje, o índice de gravidade de embriaguez ele é o terceiro de todas as causas de acidentes nas rodovias federais. Ele só perde para as ultrapassagens indevidas e para os acidentes envolvendo o sono. O CONTRAN acabou deixando as regras mais duras para a constatação da embriaguez. Em caso do motorista se recusar a fazer o teste do bafômetro, os policiais podem fazer essa constatação através de sinais de comportamento do motorista. Caso ele recuse a fazer o teste, o agente também tem outros meios de prova para estar aferindo aquela embriaguez, que são sinais, o exame de sangue, até prova testemunhal, fotos, vídeos, que podem ser utilizados para caracterizar tanto a infração de trânsito quanto também o crime. Atualmente, a pena para quem dirigir embriagado e provocar acidente fatal é de 2 a 4 anos de prisão. Mas, na semana passada, a Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou o projeto de lei que amplia de 4 a 8 anos de reclusão a pena para homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, cometido por motorista embriagado. Assim, terá de cumprir a punição máxima na cadeia, em regime fechado. Mas será que assim teremos menos bêbados no trânsito? E para responder essa pergunta, eu converso agora com Pedro Paulo de Medeiros, que é advogado criminal. Olá, Pedro Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos nossos espectadores. Será que a gente vai ter? Porque o pessoal sabe que não pode, tem legislação e dura a respeito disso, mas ainda acontece. Veja só, o que nós precisamos não é aumentar a pena. Nós temos uma falsa ideia, e isso é o que nós chamamos de ideia do populismo penal, de que o direito penal, as leis criminais vão resolver todos os problemas da nossa sociedade. Não vão. Hoje nós já temos leis duras para aquele que dirige alcoolizado, não é? Mas o problema é que nós não temos efetivo, nós não temos pessoas suficientes para fiscalizar. Se nós tivéssemos fiscais em todas as esquinas, os fiscais nas estradas, para realmente pegarem as pessoas que estão dirigindo alcoolizadas, certamente as pessoas teriam medo de ser pegas dirigindo alcoolizadas e aí não dirigiriam nessa condição. Mas o problema, então, não é a pena. Eu não tenho medo da pena. Eu não sei se a pena é 2, 5, 10 ou 1000 anos. Eu dirijo porque eu sei que a chance de eu ser pego é mínima. Então, o que nós precisamos é diminuir a sensação de impunidade. E como é que eu faço isso? Aumentando, investindo em quem fiscaliza e em quem pune. Em polícia, em fiscais de trânsito, para que eles peguem as pessoas que estão dirigindo alcoolizadas, punam essas pessoas, levem para o judiciário, que também não tem efetivo suficiente, não tem juízes suficientes, não tem promotores suficientes, não tem servidores suficientes. Então, é todo um contexto em que faltam efetivos, tanto materiais quanto de pessoas, para implementar a lei que já existe. Eu aumentar a lei para 1000 anos não vai fazer qualquer diferença. As pessoas vão continuar dirigindo alcoolizadas porque sabem que as chances delas serem pegas são mínimas. Eu preciso, então, investir em quem fiscaliza. Essa vai ser a chance que nós temos de diminuir esse alto índice de criminalidade em quem comete crimes ao volante porque ingeriu álcool. Quem acha que ingere álcool e dirige tranquilamente não tem o mínimo de noção de química, de bioquímica, de medicina. E a lei existe e cada vez mais, a cada ano a gente vê aí que ela está sendo mais endurecida em relação a isso, mas quem está lá dirigindo ali na rua nem sequer lembra disso. As pessoas, como disse, elas sabem que a chance dela ser pega é mínima. Ela sabe que ela só vai ser pega se ela passar por um balada responsável, que tem aquele balão avisando que está lá e que não fica a noite inteira, fica em alguns pontos-chave, pega muita gente, por óbvio, mas só naqueles momentos e não fica o tempo todo. Polícia Rodoviária Federal não tem condição de fiscalizar todos os carros, ela faz por amostragem, e esse é o problema. Lógico que há pessoas que ingerem uma quantidade de bebida alcoólica que não fazem com que ela fique com a sua
sua coordenação motora, suas faculdades mentais abaladas. Aí não teria problema. O problema é, eu tenho que fazer uma lei e nivelar por baixo. Então, se você é um caso excepcional, bebe e não tem suas faculdades motoras abaladas, você é uma exceção. Infelizmente, nós temos que pensar no todo e no geral. Então, quem tomou bebida alcoólica não pode dirigir, porque ele oferece perigo, aumento de potencial para toda a sociedade. Em relação à questão de um réu primário, né? Por exemplo, não, eu bebi, vou dirigir, eu nunca tive problema com a justiça, isso também aumenta, isso aí, essa potência que esse motorista fala, não, eu vou beber e não vai ter problema nenhum, eu sou réu primário, eu vou entrar e vou sair rapidinho. Bem, o sujeito que pela pena hoje, como é hoje, eu não estou me referindo a esse projeto que pretende aumentar a pena, mas como é hoje a pena, um sujeito que eventualmente incorre dirigindo, ele ingeriu bebida alcoólica e comete um acidente de trânsito, a pergunta é, qual é o crime dele? Ele estava dirigindo alcoolizado? É um crime específico, ponto. Ele vai preso, paga fiança e responde ao processo de liberdade. Ele não fica preso, mas responde a um processo criminal com todas as consequências de um processo criminal. Agora, se ele, na condição de alcoolizado, com as suas faculdades mentais abaladas, ele causa uma lesão corporal a alguém, ou seja, machuca alguém, ou mesmo leva alguém a óbito, né, mata alguém, a pena dele é aumentada, é uma pena gravíssima, não é? E ele pode sim ser preso nessa hipótese. Então, a pergunta é, quem dirige alcoolizado vai ser sempre penalizado? Sim, quem dirige alcoolizado vai ser sempre penalizado. A não ser que ele consiga demonstrar, ou melhor, a acusação é que tem que fazer essa demonstração, não é? De que ele estava com suas faculdades mentais abaladas. Se o sujeito bebeu, mas não estava com as suas faculdades mentais, vamos dizer, não faculdades mentais, né, mas suas condições psicomotoras alteradas, tudo bem, ele não ofereceu perigo nenhum à sociedade. Mas o negócio é, como é que eu vou fazer essa aferição? Vou ter que fazer esse exame pessoa por pessoa, saber se ele dirigia naquele momento e ele apresentava risco? Porque a pergunta é, o sujeito bebeu e ele, porque bebeu, ele estava com suas faculdades psicomotoras alteradas e, portanto, aumentava o risco para a sociedade? Sim, então ele cometeu o crime. Não, ele bebeu, mas não estava com suas faculdades alteradas, portanto, ele não oferecia um risco maior ou incrementado para a sociedade. Então, ele não cometeu o crime. Como é que eu faço essa análise? É muito difícil isso. Então, por isso nós temos que nivelar por baixo, pensar na sociedade, no coletivo, em detrimento ao particular, e nós dizemos, olha, não pode dirigir alcoolizado. Todo mundo que bebeu não deve dirigir, e que a fiscalização fique contínua, não só das 10 à meia-noite, em alguns pontos específicos, mas que a fiscalização fique o tempo todo com bafômetro ou com outras formas, como nós vimos agora. A lei hoje permite que o outras identificações. Ela permite que o policial afirme que a pessoa estava alcoolizado, mesmo sem fazer o bafômetro. E se eu digo, não, eu não bebi, então eu faço o bafômetro. É o teste negativo. Pronto. O que nós temos é que pensar no coletivo e não no individual. Com certeza. Pedro Paulo de Medeiros, muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Eu conversei agora com o advogado criminal Pedro Paulo de Medeiros.